Estamos aqui mais uma vez com o podcast Bolsa de Mulher, chegando aí dentro do seu lar, talvez no teu trabalho, aonde é que este programa está te acompanhando. A gente quer te desejar que você seja abençoado através dessa programação. Hoje a gente está aqui, né, com a Carol, nossa companheira de sempre. Olá. Hoje nós não temos a nossa outra companheira, devido aos seus muitos compromissos, mas estamos aqui representando. E também temos uma convidada muito especial, a nossa psicóloga, a irmã Miriam Cruz, que já esteve aqui conosco. Teve que voltar. Né? A gente falou que ia ter continuidade. E depois que a gente grava, a gente continua conversando. Olha, esse dava um bom tempo. Assim a gente fica de uma conversinha no final, já vai dar mais 2, 3 episódios. Certo. E aí ela já esteve aqui conosco, né? E teve uma contribuição muito abençoada com a gente. E ela está aqui novamente. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? Todos sabem que o nosso podcast Bolsa de Mulher, ele se dirige a alguns itens da bolsa, né, da mulher. E hoje eu acredito que está ainda dentro do tema agenda, porque a gente vai falar um pouquinho sobre tempo ou talvez ciclos da nossa vida, né? Nós vamos falar sobre etapas que todo ser humano vai passar em algum momento da vida. Ele é um ciclo natural, digamos assim. Mas hoje a gente quer falar sobre talvez alguns desafios ou dificuldades que alguém pode enfrentar nessa girada de chave na vida. A gente vai falar hoje sobre o ninho vazio, como popularmente a gente fala, que é aquela fase da nossa vida em que o casal volta, digamos assim, não a estaca zero, porque é uma fase diferente da vida, que talvez o filho criou a sua maturidade. Alguns saem quando casam, outros talvez simplesmente querem uma independência e resolve morar sozinho, ou talvez vai cursar faculdade em outro estado, passa na Federal lá em Santa Maria, Pelotas, e vai. E aí, esse momento em que se depara talvez um casal na realidade em que a casa se encontra agora só com eles, e também pro filho, o que é lidar com essa nova fase, né? Ou talvez aquele casal ali namorou, noivou, casou e agora vai pra sua casa e fica ali um pai e a mãe. E aí a gente quer falar um pouquinho, a Miriam, ela é psicóloga, né? Talvez quem já acompanhou sabe, quem tá acompanhando pela primeira vez, ela é psicóloga, ela atende aqui na igreja, no nosso núcleo, além de atender em consultório e trabalhar também num CAPS, né? Num CAPS em Viamão, uma cidade aqui próxima. Então ela tem muita experiência e eu acredito que deve chegar situações, né, em que há conflito, que há dificuldade no entender essa nova fase da vida, talvez tanto para os pais que estão ficando, para os filhos que estão saindo. E eu tenho uma visão, eu posso talvez estar errada, mas que há uma dificuldade às vezes nessa geração, na questão da independência, principalmente emocional, porque tu sai da casa, e a Bíblia fala, né, deixa o homem seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, para ambos ali serem uma só carne. Enfim, isso fala sobre independência emocional, financeira, física, né? Às vezes, em alguns contextos, naquele momento, o casal talvez não consegue sair fisicamente, talvez mora do lado, às vezes alguns moram junto. Isso pode ou não gerar alguma situação, algum problema, ou tem aqueles que ficam dependendo ainda um pouco financeiramente. Mas eu ainda acho que talvez um dos maiores problemas é quando tem a independência ou a dependência emocional, quando não consegue, assim, tomar uma decisão sem antes falar com o pai e com a mãe. E às vezes isso eu acredito que pode até gerar alguns conflitos, problemas dentro do casado, na família, né? Mas eu quero ouvir de ti, no teu ponto de vista, talvez pessoal e também profissional, diante daquilo que chega até ti. Como que tu enxerga essa fase da vida, tanto para a família que tá saindo quanto para que tá ficando? Como que tu vê, qual é a situação? Assim, atualmente, né, a gente tem o que a gente chama hoje da síndrome do ninho cheio, né? Então, que os filhos tendem a ficar mais tempo na casa dos pais. Então, eles não casam mais tão cedo. Então, por uma questão financeira, né?
ou por uma questão que acabam estudando mais ou tentam se organizar financeiramente. Então, hoje a gente tem o que é a síndrome do ninho cheio, que os filhos ficam, em média, até os 30 anos na casa dos pais. Então, eles se beneficiam mais tempo, né, da companhia dos pais, do quarto, né? Da comidinha da mãe, da roupa lavada, de Ai, não que pagar água, de não Menos pagar contas. luz, menos contas, né? De divisão de tarefas. Então, hoje a gente tem a síndrome do ninho cheio. Então, né, os casais, né, essa síndrome do ninho vazio, o ninho vazio tem ficado um pouco para depois, mais tardio, né? Mas chega também, vai chegar. Só que, né, eu acho assim que a Bíblia, né, e Deus, ele é tão perfeito, né, que a necessidade, o casamento, né, é um ritual de passagem. E ele é necessário. Ele é uma preparação para outra fase da vida. E é uma das coisas que tem acontecido hoje, né, com esse novo processo, né, com um novo jeito que as pessoas têm feito, né, novos formatos, que as pessoas acabam ficando ainda mais tempo no quarto, às vezes, da casa, né, de uma forma de um casamento, às vezes, um pouco diferenciado, mas que não é uma coisa e nem a outra, né? Mas que, né, até dentro da psicologia a gente tem isto, que os rituais, eles são importantes, né? Então, o ritual da preparação para o casamento, né? A família se preparar, a pessoa emocionalmente se preparar para deixar aquele ninho e formar o seu próprio ninho, isto é importante. Esse preparo emocional para não ficar mais no mesmo ninho. E para nós, emocionalmente, para o ser humano, isso é importante. E Deus também fez assim, né? Tanto é que a Bíblia também, né, confirma isto, e é o jeito que a gente vê também que é o mais adequado, né? Aí é que está assim, né? Que daí os pais, a partir de quando, né, esses filhos deixam o ninho, o casal precisa se reinventar, né? Porque quando os filhos estão em casa, né, o ninho está cheio, então as crianças, os filhos, adolescentes solicitam muitas coisas, têm muitas demandas, precisam de muitas coisas, e o casal nem tem tempo de se perceber as suas necessidades, ou de se olhar, ou do que precisa. Mas quando os filhos, né, daí casam ou vão embora, quando o ninho se esvazia, eles se deparam novamente só com os dois. E eles se olham, né? Quem é tu? Né? Não te conheço mais, né? Te conhecia lá no início do casamento, antes de ter os filhos, mas agora, quem é tu? Né? Então, precisa se reinventar esse relacionamento e se redescobrir em todos os sentidos, né? Inclusive intimamente, né? De ver o que é possível se fazer junto, né? Restabelecer uma nova comunicação de como ela pode ser feita, né? O que é possível se fazer junto. E contrapartida também, essa nova família que está se formando, né? Que às vezes as pessoas também não falam disto, que quando, né, a moça, o rapaz, né, deixa a casa dos pais, né, como os pais sofrem em ver os filhos irem, apesar de ser um momento de felicidade, os filhos também
Sim, sentem. Tem um sofrimento, né? E como se fosse assim, né? Um abalo ali, porque vai se gerar um novo jeito de ser, né? Que daí vão vir mais contas para pagar, né? Agora vai ter que fazer as compras do mês. As decisões, né? As decisões. Estão com eles. Né? E vou sentir falta da comida da mãe, vou ter que cozinhar, então vou ter que ver como é que vou fazer as coisas, vou sentir falta da casa da mãe, tanto a moça, né, a jovem, né, como o rapaz. Então isto também gera, né, uma angústia também para aquele novo casal, né? Então, se há aí, né, um novo jeito de ser. Só que isso é normal, né? Isso é esperado. Só que também, né, ao mesmo tempo, os pais que ficaram lá, tanto o pai, né, como a mãe, né, o que devem fazer, né? Não é pegar aquele ser que foi embora para sua casa e dizer, então faz assim, passa uma semana aqui em casa, então, né? Então passa os dias todos aqui e depois à noite tu vai e dorme na tua casa, né? Ou ir para casa do filho e ficar lá toda hora vendo como é que eles estão fazendo as coisas, se tá do jeitinho certo. Sim. Aí isto sim é disfuncional. Claro. Né? Isto não é legal, né? E é aí que e é onde daí que as famílias, né? Aquele sistema familiar acaba não dando certo. Aquela nova família acaba não dando certo. Quando, né, uma acaba atrapalhando, né, a outra. Então, o casal que está no ninho vazio, né, que agora é esperado, é uma nova fase, o casal está novamente ali, então é uma nova fase, isso é esperado, e eles devem se reorganizar para viver aquele momento. O filho, a filha que casou também, apesar de gerar um pouco de angústia, mas também é uma nova fase, vai ver como é que vai fazer para se reorganizar e se reinventar para viver esse novo momento. E como, né, vocês estão falando e a gente está falando, são fases dentro da nossa vida, né? Como quando os filhos estão com nós, quando são filhos menores, filhos adolescentes, jovem adultos, né? Filhos maduros, né? Então são fases diferentes da nossa vida. Só que a gente não pode, que nem a gente diz, queimar etapas, né? A gente se prepara para elas, né? E faz o possível, né, para se estabelecer, ou conversa, né, ou se não está conseguindo suportar, então procura uma terapia, mas que a gente vê para tentar se adequar para suportar aquele momento. Tu falou algo aqui que é interessante, que eu penso que talvez seja o que, se as pessoas se preparassem mais para determinadas fases que vão vir, eu acredito que isso evitaria menos problemas, porque é justamente, eu creio que principalmente a mudança na responsabilidade, que hoje tu tá debaixo de uma proteção de pai e mãe, em que eles são como um para-raio. Tu não tem, às vezes, muita noção dos problemas, do que é tu governar uma casa financeiramente, por exemplo, né? Tu ter essa noção de que eu não posso gastar em tudo que eu gostaria. Até lembrei de quando o Joelson esteve aqui e ele falou de uma atividade que ele faz com os adolescentes, de dar um valor, e ele fala assim, vocês têm que pagar todas essas despesas aqui da casa com esse valor. Tipo, luz, água, alimentação, enfim, para eles entenderem
pelo que os pais deles passam. Às vezes com muito pouco e todas aquelas responsabilidades, né? Isso. Me lembrei muito agora Mas dessa... é bem isso não deixa de ser uma preparação, porque tu tá botando na cabeça daquele adolescente que às vezes tá lá incomodando o pai, eu quero um tênis, meu pai não me dá um tênis, eu queria isso. E não tem noção, quando eles se deparam que são tanto de valor que eu tenho que pagar isso. Opa, meu Deus, como é que meu pai consegue ainda, né, botar um alimento dentro de casa pagando tudo isso de conta? Então, eu, por exemplo, tá, a minha experiência pessoal, que às vezes, para alguém pode ser até talvez besteira, mas vamos falar das meninas, questão de trabalhos domésticos dentro de casa, porque quando a gente vai para nossa casa, a gente assume uma responsabilidade de coisas que a gente nem imaginava que precisava limpar, e a gente só via limpo, não sabia como era o processo, porque a nossa mãe estava ali limpando. E agora a gente se depara com uma realidade, às vezes, que tu trabalha o dia todo, tu chega em casa e a tua casa tá ali, se tu não fez, o banheiro tá ali. E a gente acha que não, mas essas coisinhas, elas geram problema entre um casal. Começa as diferenças. Pô, tu não vai me ajudar? Mas não sei o quê. Aí o cara, mas lá na minha mãe não precisava fazer. Aí eu falo, mas lá eu também... E isso vai gerando problemas dentro de uma casa. E eu fui preparada, não digamos assim para um casamento, mas a minha mãe, eu vejo que ela poupou a nossa vida, eu e dos meus irmãos, parecia talvez naquele momento que era algo ruim que ela estava fazendo, mas a minha mãe trabalhava fora e ela dividia as tarefas, nós somos em 2 irmãs e um irmão, inclusive o meu irmão, ele fazia parelho com nós, essa semana tu lava, tu seca, tu faz isso, tu faz aquilo. E hoje eu vejo lá o reflexo lá na família do meu irmão, o quanto ele ajuda e se precisar, ele lava o banheiro, ele sabe cozinhar. Sabe quais produtos, se tu misturar, tu desmaia depois. Morre dentro do banheiro. Quase morta. E isso me trouxe uma noção de responsabilidade. Por exemplo, dentro do lar, nos serviços domésticos. Então, eu desde cedo, com 13 anos, eu já fazia almoço, janta, sabia fazer tudo. Parecia pesado. Hoje, pra mim, é algo que não tem problema dentro de casa. Já acostumou, já sabia. Foi algo que eu fui, digamos assim, forçada pela circunstância, mas me ajudou. E eu olho hoje não vamos generalizar, não gosto de pessoas que generalizam, não quero ser assim. Mas uma geração que não tá olhando pra isso, só tá preocupada assim, não, eu tenho uma profissão. Isso tudo é importante, claro, mas lá dentro da casa tem coisinhas que se a gente não se preparar e entender que isso, tu vai precisar enfrentar isso pode gerar um problema. Então eu acredito que isso que a irmã falou do preparo, talvez as mães acordarem e dizer, talvez assim, que bom se a tua filha tiver uma boa profissão e ela tiver condições de pagar alguém pra cozinhar e tal, mas prepara ela, né? Vai ser muito mais fácil, tá? Vai poupar um sofrimento dela lá na frente. De tá lá e mãe, tá queimando. Isso, a mesma mãe, como é que se cozinha? Mãe. Não aguento mais congelados, mãe. É uma realidade isso, é uma realidade de casamentos que enfrentam problemas por conta né, não vamos botar tudo nas paletas da mulher, porque às vezes é o homem que não foi aquele que não foi ensinado a botar um prego na parede, aí cortar uma grama, sabe? E aí, o que vai acontecer? Vai precisar estar ligando pra alguém, gastando dinheiro pra cortar uma grama, porque tu não sabe. Então, eu creio que estamos falando de uma área, mas financeiramente também, né? A Carol lembrou aqui de algo que o Joelson falou. O meu pai, eu não tô falando que eu tive a educação perfeita, não, mas assim, foram coisas que nos ensinaram. Tinha um combinado entre nós. Quando a minha irmã mais velha começou a trabalhar, ela era responsável por uma das contas de casa. Por exemplo, eu não lembro qual, mas tu vai pagar a água. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai me deu uma conta. Não precisava? Não, claro, ajudava dentro de casa. Mas eu já comecei a ter uma noção da responsabilidade. Então, eu recebi o meu salário, eu não saía gastando que nem louco. Meu pai sempre me ensinou, guarda, economiza teu dinheirinho, não bota fora e tal. São coisas que me prepararam um amadurecimento para uma vida adulta. E eu acho que é isso que às vezes falta, é esse amadurecimento. Por isso, eu acredito que é dentro disso, mais ou menos que tu falou, cada vez mais tarde estão saindo de casa, porque estão demorando pra querer ter esse amadurecimento e essa responsabilidade. Fecha, mais ou menos, essa lógica? Que tu tá falando a questão da educação financeira, né? A educação de também saber que, por mais que se hoje se tenha condições, né, de ter uma secretária,
ou não, né? Mas é uma pessoa que não vai estar contigo 24 horas, né? Que são coisas que são necessárias na nossa vida, né? Mas que a gente precisa, né? Que são coisas que a gente é um ser humano, que a gente precisa sobreviver, indiferente ou não, se a gente vai, né, estabelecer uma relação de casamento ou não, mas que a gente precisa, né, sobreviver, a gente vai precisar se virar. E algumas pessoas hoje, né, e a gente tem visto que isto que está, né, dentro da questão da síndrome do ninho cheio, e se a gente for ver vídeos aí na internet, está cheio desses vídeos, que são pessoas que ficam, já são adultos, né, e às vezes adultos maduros, e ainda tem uma relação, uma certa dependência em relação aos pais, como se eles fossem eternos, né? Até esse maduro, talvez, de idade, de identidade ali do ano que nasceu, né? Mas ainda não amadureceu mentalmente. Não, ainda não. Mas também, cognitivamente, são pessoas capazes, né? Mas que estão numa zona de conforto. E provavelmente, né? Às vezes, por medo, às vezes, dos pais, né? Do ninho não ficar vazio e daí dos dois pais, né, não se depararem um com o outro, né, por deixar aquele filho partir, às vezes é por esse motivo, e às vezes o filho mesmo fica ali, fica confortável para ele ficar ali, então daí acaba todo mundo se beneficiando, mas também não é um benefício. Claro. Porque em algum dado momento os pais vão envelhecendo e não vão estar mais ali, e a partir do momento que esses pais, né, virem a não estar mais ali, o que essa pessoa vai fazer, né? Porque às vezes são pessoas também que não são capacitadas e não conseguem, mesmo às vezes tendo um ensino superior, tendo uma formação superior, também não consegue se estabelecer no mercado de trabalho. Então, é muito sério. Não deixa de ser uma dependência emocional dos pais, né? Sim. E com certeza, né, tu vai saber falar muito melhor que essa dependência emocional, muitas vezes, de um dos cônjuges com os pais, ou talvez até dos dois, reflete no casamento, né? Lá dentro. Porque daí, às vezes, é uma decisão que é entre o casal que precisa ser tomada, mas não consegue porque eu preciso ouvir da minha mãe o que ela pensa sobre isso. Às vezes, decisões que é ali, nossa, íntima, interna, não, né? Talvez só ser comunicada depois. Sim. Ou, às vezes, até questões até do funcionamento do lar. Não, tu tinha que fazer assim, porque com o meu filho eu fazia... Porque daí a gente, quando tem essa dependência, a gente abre uma liberdade, né? Até principalmente a condição, a dependência financeira. Porque daí eu tô te ajudando, aí parece que tu deve satisfação. Aí parece que tu nunca corta aquele vínculo e sempre tem aquela influência de fora. Realmente, tu já tratou, provavelmente, ou trata questões de que há essa influência. E às vezes, assim, tem, né, muitos casos que aquele, né, principalmente homens, né, mulheres também, mas principalmente homens que passou por um relacionamento, um casamento, né, não deu certo e voltou para casa da mãe e vive com a mãe, né, o resto da vida. Porque em algum dado momento, né, a mãe não conseguiu se conter e foi lá no relacionamento, não teve aquele corte de dizer, não, agora a minha família é aqui, a mãe é família extensa, né? Então também, né, por quê? Porque que, né, aquela mãe que às vezes se tem um companheiro, né, não conseguiu estar com aquele companheiro, né, quer manter o ninho cheio, e daí ela se desloca para esse papel de tentar resgatar esse filho, né, e isto a gente tem que entender, né. E uma das coisas, né, é a gente ser prudente,
Claro. Que às vezes a gente acaba errando, todo mundo erra, né? Mas às vezes é importante, né? Às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, e diz, olha, será que tu não foi além da conta nessa situação? Será que tu não tá te metendo aonde tu não deveria te meter? Pensa um pouquinho melhor, aí a pessoa para, né? Reflete, né? Porque às vezes a pessoa vai além da conta. Claro. Né? Quando vê até tá na boa intenção, assim. Sim. E é um costume, né? Porque tu fez isso por tantos anos com teu filho, tá sempre ali aconselhando, falando como é que é, que não caiu a ficha. Não caiu a ficha que, não, peraí, agora ele tem que aprender a fazer sozinho. E aqui também fica um alerta e algo pra gente pensar que o casal, ele vai ser sempre a base, né? Então a gente, principalmente a mãe tem aquela tendência de se doar completamente pro filho, né? Mas a gente precisa preservar e cuidar do nosso relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal estando bem vai refletir numa boa criação e harmonização dessa família. E vai preparar o casal para o dia que esse ninho precisar se esvaziar. Na verdade, ele não vai ficar vazio. Vai ficar a base que sempre esteve e que foi que deu início, né? Foi o ponto de partida. Sim. Só tem os filhos por causa do casal. Então, como é importante a gente cuidar um do outro, e isso que tu falou também, né? De um ajudar o outro. Olha, fulana, não tá indo no caminho certo, né? Vamos pegar leve, deixa eles fazer as escolhas dele agora. Então, essa troca, ela já é a prova de que esse relacionamento, se ele tá ou não, né, ali bem estruturado. Então, é interessante a gente pensar que dentro dessas fases da vida, o que a gente precisa preservar e cuidar de fato, né? Então, o casal precisa um complementar o outro e entender que o filho, ele não vai estar sempre ali. E se nós não estivermos bem, ele vai embora, o que vai sobrar, o que vai restar? Por isso que dá essas pane, né? Tipo, meu Deus, agora... É confiar na criação que tu deu até ali, né? Dizer, não, a gente ensinou ele no caminho, nós mostramos ele como é que é, agora vamos ver se ele aprendeu ou não, e algumas coisas vai aprender né? Erra, vai lá e acerta, cai, levanta... Claro que deve doer pro papai e pra mamãe, mas... certo. E porque nem ela falou pra quem tá saindo também, né? Eu lembro quando foi comigo, assim, eu senti bastante. Eu era a filha mais nova, aquela coisinha, assim, de apego. Apesar de estar vivendo uma fase maravilhosa, sonhada da minha vida, mas a gente sente. E isso é natural. E é isso que a gente precisa diferenciar. Quando é natural essa separação e a sentir, né, essa separação, ou quando isso não tá dentro do normal, né? E é interessante a gente pensar também que a questão com os filhos, né? O vínculo que tu tem com ele, o relacionamento que tu tem com ele quando ele construir a família dele, essa nora, esse genro que tá chegando, a forma com que eu me relacionar com ele também vai dizer muito sobre como vai ser né, esse relacionamento entre família. Então, tu falou algo aqui que acho que é a base, que resume o nosso podcast, que já tá assim caminhando pro final, a questão de nós termos sabedoria com os nossos relacionamentos, né? Se o casal tiver sabedoria entre eles vão conseguir levar esse filho e prepará-lo para todas as fases da sua vida. Assim como tu vai ter a sabedoria para tu manter o teu relacionamento com o teu cônjuge equilibrado e sadio o suficiente para vocês também estarem prontos para essa nova fase que vai se iniciar. E aí agora eu quero te pedir para te deixar um conselho, porque talvez tenha meninas que estão ouvindo, acompanhando, que estão aí nessa preparação para um casamento, talvez tá noiva, assim, ensaiando para casar. Talvez para alguma mãe que tá ouvindo e não tá sabendo lidar muito bem com essa nova fase que a filha ou o filho vai entrar. E aí, que conselho tu deixaria para essas pessoas que estão nos acompanhando? Assim, quando a gente fala, né, em famílias, e também, né, eu tenho a minha família também, a gente também, né, sujeito a erros, mas que uma coisa acho que é muito importante é a comunicação, né? Explicar, assim, como a gente está se sentindo, né? E às vezes são coisas também que eu falo, né? Falo em casa, assim,
que às vezes para a gente explicar como a gente está se sentindo, não precisa ser, às vezes, gritando, não precisa ser berrando. A gente pode explicar, às vezes, como a gente está se sentindo, né? Eu agora, né, eu tô assim um pouco mais velha, assim, não tenho conseguido ir quase todos os dias na casa da minha mãe. Mas a gente tinha um costume, assim, quase todos os dias que eu ia lá, que todo final da tarde, minha mãe é de fazer um café, assim, da tarde, um cafezinho novo passado na hora, e nós sentava cada uma num lado da mesa e conversava. Apesar das dificuldades, assim, né, que a gente já passou, mas que acho que se comunicar é muito importante. Indiferente, assim, se é o pai e o filho, a filha e o pai, mas acho que a comunicação, assim, né? E eu sempre falo, assim, que hoje em dia também a gente tem muito essa dificuldade, assim, até as famílias de sentarem na mesa, né? Fazerem as refeições junto. O celular tá sempre muito presente, né? Sempre nos solicitando, a TV, as coisas, né? Nos chamando. Mas acho que assim, né, nos comunicar, acho que quando a gente consegue dizer pro outro como a gente está se sentindo, indiferente se o outro vai validar ou não, mas acho que isso é bom, assim, nos faz bem. E eu acho que mesmo que, né, acho que indiferente, que eu sei, né, que quando a gente vai estabelecer um casamento, né, ou vai estar namorando com aquela pessoa ou não, né, o quanto essa pessoa valida o que tu tá falando, aquele sentimento que tu tá trazendo e tá levando em consideração como tu te sente naquele momento, naquele relacionamento. Acho que isso é muito importante, assim. E eu acho que é um divisor de águas, assim, já para te ter uma base de como a pessoa vai te tratar ao longo da vida. Importantíssimo isso, né? Mas o podcast falou pra muita gente. Você que tá em casa já era pra ter saído. A mãe que tá sendo meio chatinha com a nora. O filho que não para de ligar pro pai. Enfim, né? Você vai ouvir... Pede o Pix todo mês? Passa o Pix. Vai ouvir e vai pensar em qual caixinha dessas eu tô me encaixando agora e o que tem que ser feito. Sim. Mas então tá, foram bem preciosos esses conselhos e a gente quer te agradecer por estar com nós aqui mais uma vez. Vão ter outras vezes também. Bom, porque é muito assunto que dá pra entrar e eu tenho certeza que nem a Carol falou, só hoje quantos não se encaixaram, né, com algumas coisinhas aqui que às vezes precisam ser ajustados na vida, mas que vai fazer toda a diferença, né? Então que Deus te abençoe e continue te usando nessa profissão linda que tu escolheu. Também agradecer a Carol e a vocês que nos acompanharam, desejar que Deus te abençoe. Compartilha para alguém esse episódio. Os outros, assista, deixa teu like. Envia para alguém, bota lá uma hashtag fica a dica. Vamos esvaziar esse ninho aí. E que Deus abençoe muitíssimo a tua vida e até a próxima programação. Deus te abençoe. Tchau.